Boa noite, pessoal do Kawai, os amigos do Kawai, né? Mais uma vez eu sou o J. Tavares, né? Conhecido como Tavares. Meu nome verdadeiro é Josafá, mas estou nas redes sociais aí como J. Tavares. É sigla do meu nome mesmo. Então, pessoal, é o seguinte. Eu vejo muitas críticas de alguns colegas, né? Pessoas que eu conheço, né? Pessoas importantes, né? Que se julga auto-intelectual no campo jurídico, né? E na verdade me deixa muito a desejar, sabe? E eu não vou citar o nome dessas pessoas, né, porque eu já tenho citado muitos aí no Facebook, em relação ao presidente Lula da Silva, né? Lá em 2016, não me lembro quando que o Lula foi preso, né? Que eu estava lá em São Bernardo, não me lembro a data, não me lembro o ano. Mas eu estava lá em São Bernardo, na prisão do Lula, né? Aquela prisão política do Lula. E eu criticava nas redes sociais, né? A atitude do... Acho que muitos aqui lembram, né? Que eu me referia a Sérgio Moro, Sérgio Bandido Moro, né? O cu de franga, palavreado e tal. Eu sempre falei isso, eu não tiro uma letra do que eu falei, né? Continuo falando, chamando o Sérgio Moro de bandido, safado, sem vergonha, pilantra, né? Ele fugiu o caminho, ele desviou o caminho da imparcialidade, né? Ordem da lei maior, é determinado pela lei maior, da qual o próprio juiz é subordinado, né? Então o que acontece? E por que eu falo isso, né? Porque às vezes a pessoa chama o cara de ladrão, né? E se o cara questionar na justiça, ele não vai ter como provar, né? Então, pessoal, toma muito cuidado com esse negócio de chamar o outro de ladrão, porque se o cara questionar na justiça, né, a prova do que você está falando, o condenado será você, tá? Você pode pagar o preço. Então, quando eu chamo Sérgio Bandido Moro, chamo mais uma vez e ponho minha cara aqui para todo mundo ver, eu tenho as garantias através dos meus conhecimentos, né? Não venha através de falácia, né? O que os outros falam, né? Vem de conhecimento mesmo. E de onde vem esses conhecimentos? Do próprio campo jurídico. O ordenamento jurídico, né, que é a hierarquia dos poderes, né, dos quais os próprios poderes se relacionam entre eles, né, que é o ordenamento jurídico, ele não permite que o juiz de cima passe por cima do juiz de baixo, né, começando por ali. E também, de acordo com o ordenamento jurídico, pelo processo legal, onde o processo nasce, o processo fica. Todas aquelas denúncias ficam ali, onde nasceu, no caso da primeira instância, lá em Curitiba. Dali para frente só vai as mentiras, né? Que foi constituída pelo Sérgio Moro e Dallagnol. Então, com base nisso, que o Sérgio Moro e o Dallagnol é os querelantes do processo do Lula, eles são os querelantes daquele processo fraudulento, eles, sabendo que o processo legal dá esse direito a ele, de o processo formular aquelas mentiras e o processo ficar retido ali, e se aproveitando da morosidade da justiça, foi o tempo suficiente que eles planejaram para tirar o Lula da corrida eleitoral em 2018. Então o que acontece? E quando eu falava, né, chamava e chama, vou continuar chamando, Sérgio Bandido Moro, de onde eu me baseio? De onde vem essas bases, esses conhecimentos? Do Código de Processo Penal. Para quem não sabe,
o artigo 283 do Código de Processo Penal, aliás, o artigo 283 da Constituição Federal é o próprio Código de Processo Penal brasileiro. Esse mesmo código ele está em concordância lá com o artigo 5º, inciso 57, que é a presunção de inocência. Entendeu? E esse processo, esse artigo 283 CPP, Código de Processo Penal, ele diz o seguinte: ninguém será considerado culpado até o processo transitado em julgado de sentença penal condenatória. Entendeu? Está escrito lá na presunção de inocência, artigo 5º, inciso 57, também da mesma forma, ou seja, eles estão em concordância, né? E por que isso? Porque o processo tem um trâmite legal, né? Então o que acontece? Eu estou dizendo, ninguém será considerado culpado, ou seja, o Código de Processo Penal está dizendo, ninguém será considerado culpado até o processo transitado em julgado da sentença penal condenatória. Ou seja, ninguém pode ser condenado em caso de denúncia antes do processo transitado. E o que é um processo transitado? É quando o processo extrapola todas as instâncias da justiça e não cabe mais recurso. Entendeu? Só depois que é deferido a sentença penal condenatória ou a inocência da pessoa, é que a pessoa vai ser... Essa decisão vem lá do Supremo Tribunal Federal e não vem do juiz de vara, porque o processo tem um trânsito, entendeu? Por isso que o artigo 5º, inciso 57, ele está em concordância com o Código de Processo Penal, entendeu? Que o processo tem um trânsito, entendeu? O trânsito do processo não tinha terminado quando eles mandaram prender o Lula. O Lula foi preso logo no começo. Está caracterizada a mentira do Sérgio Moro, entendeu? A farsa do Sérgio Moro. Então, isso é conhecimento, entendeu? E esses conhecimentos eu passo de forma bem simples, que é para as pessoas entenderem isso, entendeu? A linha do processo é esse, o roteiro do processo é assim. Aí muitos amigos meus, alguns colegas meus falavam, ai Tavares, né, na época, né? Ai Tavares, você fica defendendo o Lula, mas o cara foi condenado em várias instâncias superiores. Até hoje eu vejo alguém falando isso. Falta de conhecimento, sabe por quê? Como eu acabei de falar, o processo, onde ele nasce, ele fica retido ali, né? Dali para frente só vai as denúncias, porque é assim que o processo legal determina, entendeu? O ordenamento jurídico determina desta forma, entendeu? Tem uma hierarquia, tem um procedimento, tem um roteiro a seguir, entendeu? Nasceu na primeira, dali para frente só vai as mentiras. As mentiras do Moro foi para a segunda instância, da segunda foi para a terceira, da terceira foi para o Supremo, voltou, entendeu? Porque tem que apresentar a prova por causa da presunção de inocência, entendeu? Volta de novo. E eu falava, gente, quando o Supremo Tribunal Federal acatar o processo Sérgio Moro, der a declaração, aquela ADC, ação declaratória de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, a máscara do Moro vai cair. E foi dito e feito. Falei, ó, o Lula vai ser presidente da República ainda. Muita gente duvidava. Tá aí. Ele é presidente da República novamente e foi inocentado de todos os processos. E isso é conhecimento aqui, ó. Entendeu? Eu falava isso e estou repetindo aqui. Ah, Tavares, mas você já falou isso no passado. Faço questão de repetir. Entendeu? Faço questão, porque tem gente ainda chamando o Lula de ladrão, cara. Ó, cuidado, meu amigo, cuidado, tá? Algum de vocês foi bloqueado lá no meu Facebook, não sei se vocês viram lá. Foi bloqueado, né? Toma cuidado, tá? Porque quando eu chamo o Sérgio Moro de bandido, eu tenho como provar, entendeu? Pode chamar em qualquer tribunal, entendeu? Eu tenho como provar. Cuidado, tá? Não entra nessa onda não, que você vai falar apenas baseado em falácia, em mentiras contadas para você, sem o conhecimento jurídico, você vai se ferrar, tá? Toma muito cuidado, tá? Então, eu bloqueei alguns colegas meus, colegas assim, entre aspas, que eu nem conheço, né? Que estava lá no meu Facebook, com mensagem direta para o Lula, né? Eu já bloqueei lá, né? Então, assim, eu falava que o Lula ia ser inocentado, entendeu? Porque o processo era torto. E foi dito e feito, entendeu? Então foi só para resumir aí, para as pessoas entenderem o porquê que eu falava e porquê que os tribunais de cima endossavam a sentença do Sérgio Moro.
Eles endossavam porque, vamos supor que eu sou juiz de segunda instância. Você que está aí do outro lado é um juiz de primeira instância, né? Quem que você acha que eu vou confiar? No colega de trabalho ou no Lula? Claro que eu vou confiar no colega. Então, os tribunais de cima endossaram a sentença do Sérgio Moro porque eles acreditavam que aquele processo constituído pelo Sérgio Moro e Dallagnol era verdadeiro, entendeu? Foi por isso que eles endossaram. E o processo tem um trâmite legal, entendeu? Ou seja, só depois do processo transitado totalmente, não cabe mais nenhum recurso mais, aí o Supremo Tribunal Federal, que é a ciência da lei, é só o Supremo pode fazer isso, e não o juiz de vara, pode deferir a sentença penal condenatória contra a pessoa, que não foi o caso do Lula. O cara foi condenado logo no começo do processo totalmente ainda transitando na justiça. Ou seja, eu acho que eu expliquei, eu acho que eu já resumi aí, para quem tem dúvida, tá? Esse vídeo aí não vou tirar do ar, vai ficar aí, muitos deles eu já tirei, né? Mas eu vou deixar aí, entendeu? Esse tá no Kawaii, né? Vai continuar aí no Kawaii, no Facebook, eu vou recompartilhar nesses vídeos, que é para as pessoas saberem, ter ciência. Por quê? Né? Porque muitos colegas meus falavam assim, Tavares, mas o cara roubou sim, porque ele foi condenado em vários tribunais. É por isso, cara, entendeu? As mentiras ficam contidas ali no processo, na primeira instância ali, entendeu? Ele constituiu um processo mentiroso e as mentiras ficaram ali. Dali para frente só foi as mentiras. Então os tribunais de cima endossavam por causa disso, entendeu? E era obrigado. Se eu fosse um juiz, eu faria a mesma coisa, entendeu? Então é só para você entender o porquê, entendeu? Isso é conhecimento, tá bom? Por isso que eu faço questão de vir aqui. Isso é conhecimento, entendeu? Cearense, nativo do sertão cearense, é uma vergonha, eu já coloquei isso no Facebook, ter que vir aqui dar aula para certas pessoas que auto se considera intelectual no âmbito jurídico, que na verdade não tem nada de conhecimento, não conhece nada, apenas um papagaio que pega a mentira e reproduz a mentira, baseado em quê? Em nada. O Tavares não faz isso. Esse cara aqui não faz isso. Tudo que eu colocar tem base de conhecimento, tá bom? Forte abraço. Eu espero pelo menos que vocês tenham conseguido entender. Muito obrigado.